Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu chamo a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus que nós vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, apenas o versículo de número 6. João 14, 6. Disse assim Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aqui nós vemos que Jesus, quando disse isso, Jesus tinha poucas horas de vida. Ele havia se reunido com os seus discípulos para participar da ceia do Senhor, da última ceia, com os seus discípulos. Então, a cidade de Jerusalém ela estava em festa porque era Páscoa. O Sinédrio estava, reunido para verem uma maneira de pegar Jesus, e Judas trairia Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então, é nesse clima que Jesus ele se reúne com seus discípulos no cenáculo e ministra ao coração deles uma palavra de esperança e consolo. E Jesus fala da sua partida. Jesus disse: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus então responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Então, quem disse isso? Foi Jesus. Agora, quem é Jesus? Eu acho bacana um texto que corre aí pela internet e eu copiei esse texto, eu quero lê-lo agora para você atentar-se sobre a pessoa de Jesus. Olha só, a Enciclopédia Britânica, ela utiliza 20.000 palavras para descrever a pessoa de Jesus. Sua descrição ocupa mais espaço que as biografias de Aristóteles, Cícero, Alexandre o Grande, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé, Mahatma Gandhi e todos os outros grandes nomes da história. Jesus tornou-se o maior tema da história. Na verdade, ele mudou a história, que começou a ser contada antes de Cristo e depois de Cristo. Sobre nenhum outro homem escreveu-se tanto quanto sobre Jesus. A respeito de ninguém, se escreveu quanto ele e também se discutiu tanto quanto sobre Jesus. Sobre nenhum outro nome foram feitas tantas obras de arte, hinos, poemas, poesias, discursos e compêndios do que sobre Jesus. Jesus não escreveu nenhum livro. No entanto, seriam necessárias muitas bibliotecas para conter os livros que já foram escritos a seu respeito. Jesus nunca compôs uma música e, no entanto, tem sido tema de hinos e músicas cujo número ultrapassa todas as outras somadas. Jesus nunca fundou uma faculdade ou seminário, mas o total daqueles que estudam seus ensinos é maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas. Ele nunca comandou um exército, nem convocou um soldado, nem disparou um fuzil. E, no entanto, nenhum general contou com o maior número de voluntários que, sob suas ordens, fizeram rebeldes baixarem suas armas e renderem-se a ele voluntariamente, sem dar um único tiro. Jesus, ele nunca estudou a psicologia ou a psiquiatria, mas tem dado alívio a muitos corações aflitos, mais do que todos os psicólogos e psiquiatras juntos. Muitos se rendem e se submetem aos ensinos de Jesus. Grandes estadistas, gregos, babilônicos, persas e romanos surgiram no cenário mundial, caindo logo em seguida no esquecimento. Muitos cientistas, filósofos e teólogos de grande projeção foram também esquecidos. Mas o nome desse homem, chamado Jesus, permanece cada vez mais lembrado. Tentaram destruí-lo, mataram ele, mas ele ressuscitou. O túmulo não pôde detê-lo. Ele está vivo. Esse Jesus mudou a história de muita gente. Esse Jesus mudou a minha história há 20 anos atrás. E é sobre ele que eu quero falar hoje, agora. Olha,
Jesus, ele tem autoridade para dizer, eu sou o caminho. Para analisar, Jesus não disse eu sou um dos caminhos. Jesus disse eu sou o caminho. O caminho. Por quê? Porque Jesus é o único caminho. O único caminho para Deus. E olha, para você ter ideia, voltamos um pouco, vamos lá no Gênesis e falemos um pouco sobre a criação do homem. Deus criou o homem perfeito. Deus dotou o homem de inteligência. O homem era capaz de discernir, o homem não tinha pecado. Porém, o homem, ele se desviou em seus próprios caminhos de pecado. E a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele nos separa da fonte de alegria e paz. O pecado, ele nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 1, diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Nós costumamos dizer, muitas vezes, que uma criança não tem pecado, mas a criança nasce em pecado. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz, dentro do ventre da minha mãe eu fui formado em pecado, e em iniquidade, em pecado, me concebeu a minha mãe. Então, o pecado, ele produz em nossa alma medo, insegurança, ansiedade, solidão, culpa, vazio. E tem muitos que tentam, afogar essa culpa no álcool, mas a culpa continua lá. Para analisar, muitas vezes a pessoa tenta se livrar da ansiedade com drogas, mas a ansiedade não vai embora e a pessoa não encontra paz. Alguns tentam livrar-se do vazio no prazer, mas depois do prazer, o vazio permanece. A mancha do pecado não sai, então a alma se esvai. Do teu jeito, você nunca conseguirá lavar a tua alma, lavar os teus pecados. Olha só o que diz Jeremias 2:22. Ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha do teu pecado está diante de mim, diz o Senhor Deus. A culpa insiste em doer, o vazio insiste em atormentar, e você pode preencher esse vazio com o que quiser, mas não conseguirá enquanto Cristo não for o teu único remédio. Como é que você tem vivido? Como tem sido a tua vida? Que lugar você coloca Deus? Como tem sido o teu relacionamento com o Criador que te fez? Para analisar essas coisas. O pecado, ele produz separação de Deus. E o salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. Romanos 6:23 diz isso. Nós, temos que entender que o salário do pecado é a morte. Precisamos encontrar a paz, a ausência de culpa, mas antes de tudo, precisamos encontrar a solução para a morte, porque o homem se afastou de Deus e caminha para um outro terrível e indesejado destino, que é a morte eterna. O homem anseia voltar a Deus e ele tenta por boas obras, por filosofias, por ideologias, por religião, por instituições, mas nada disso faz o homem voltar a Deus. Agora, para analisar, em Provérbios 14:12 diz assim, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Não adianta fazer tudo certo se você está no caminho errado, disse o pastor Max Lucado. Olha, eu quero falar sobre alguns caminhos aqui que são bons, que parecem bons, mas no final eles não levam a Deus. Primeiro, o caminho da bondade. Há muitos que estão nesse caminho. Tem muita gente que diz, eu sou bom, eu nunca matei, nunca roubei, não faço mal a ninguém. Eu dizia assim, eu achava que quando eu morresse e chegasse diante de Deus, Deus usaria uma balança para colocar as minhas boas obras e as minhas más obras.
e que as minhas boas obras pesariam mais e Deus me deixaria entrar na glória por causa das minhas boas obras. O problema é que, eu sinto te dizer, você que está me ouvindo, não é do nosso jeito, não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nós. Por quê? Porque a nossa vontade vai nos levar para a morte eterna, para a condenação. Mas Deus, Ele quer que eu e você seja salvo para viver eternamente com Ele na glória celestial. Deus, Ele diz em Romanos 3,10, eu digo que foi Deus, Bíblia, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus e todos se extraviaram. Para analisar, e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus diz que não há ninguém bom, só Deus é bom. Aí está o problema. Qual o problema, Paulo? Deus é bom, mas Deus ser bom não é problema. Qual que é o problema? O problema é que Deus é bom e nós somos maus. Como que um Deus bom, santo e justo vai aceitar pecadores? Para analisar, e vai nos livrar da condenação. Nós somos pecadores, nós estamos em nós mesmos condenados, nós não conseguimos perdoar os nossos próprios pecados, nós merecemos condenação. Você precisa parar e olhar para você, para os seus pecados, para a sua vida. Você precisa parar de comparar-se com os outros, sabe, que são pecadores, mais pecadores do que você. Compare-se com o Senhor. O caminho não é a tua bondade. O caminho não é as boas obras. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, o caminho é você, ou o caminho são as boas obras, e nesse caminho vocês encontrarão Deus. Pelo contrário, Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 diz, porque nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. As boas obras não salvam, não salvam. As boas obras são a consequência de alguém que foi salvo, e não a causa. Salvação é um favor, é um presente de Deus. Sabe, nós tão somente podemos ir até Deus e entender que Deus enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos salvar, para que nós não fôssemos condenados. Olha, as nossas boas ações não levarão a gente para o céu. Um outro caminho, o caminho da lei. Há pessoas que acham que serão salvas pela guarda dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Porém, ninguém nunca conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus. Se o homem pudesse ser salvo pela lei, olha só, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo. E, para analisar, Jesus, ele veio ao mundo e ele cumpriu a lei em nosso lugar. Em Gálatas 2,16, o apóstolo Paulo diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificado. Se o homem fosse salvo através da lei, Jesus não precisaria morrer. Gálatas 2,21 diz, não anula a graça de Deus, porquanto se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu disser que eu preciso acrescentar algo ao sacrifício que Jesus fez na cruz, eu, de certa forma, desmereço aquilo que Jesus fez na cruz no meu lugar, e você no teu lugar. Então, para você ter uma ideia, a lei não te salva. A lei, ela não foi feita para salvar, mas para condenar o homem. É como dizer para você, se você passar um sinal verde, você vai ganhar um prêmio? Não, mas passa um vermelho para você ver e deixa o guarda te pegar, se você não recebe uma multa. A lei te condena. Agora, para encerrar,
Deus vê toda essa situação e Ele cria um caminho para que o homem fosse salvo. Que caminho? Ele envia Jesus Cristo. Ele envia o seu Filho amado. E Jesus, Ele abre um caminho para nós. De que forma? Jesus Cristo, Ele foi até aquela cruz para morrer no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Agora tem muitos que estão trilhando esses caminhos que eu disse, bons, mas que não levam à salvação. Agora, o caminho foi aberto. Existe Jesus Cristo que morreu naquela cruz, que abriu um caminho para nós. É por isso que Ele é o único caminho para Deus. Agora, o que você precisa fazer? Deus nos aceita por meio de Jesus. Jesus tornou-se caminho, porta, único meio, ponte que nos liga a Deus. 1 Pedro 3,18 diz: Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Jesus fez um sacrifício perfeito e nós não precisamos fazer nada para acrescentar esse sacrifício. É por isso que a Bíblia diz em Atos 4,12 que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e há um só mediador, intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu não sei quais caminhos você tem trilhado. Eu não sei se você já encontrou-se com Deus ou se Deus já te encontrou. Talvez você indague: como eu faço para entrar nesse caminho? Como eu faço? Olha, você na verdade não precisa fazer nada, mas em contrapartida eu vou dizer o seguinte: você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você precisa reconhecer que está longe do caminho, que está perdido, que quer realmente ser inserido nesse caminho. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para morrer na cruz no teu lugar e para ressuscitar para a sua salvação. Você precisa dizer tudo isso para Deus, dizer para receber tão grande salvação. Eu quero orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui Senhor. Te louvo, Senhor, por todos quantos me ouviram, ó Deus, e que o Senhor alcance, Deus, com a tua graça, que o Senhor faça a tua obra, que essas pessoas venham a ser salvas, Deus, pelo vivo caminho chamado Jesus. Que o Senhor as perdoe e que o Senhor as traga para perto do Senhor e dê forças a elas, Deus, para te servir todos os dias das suas vidas. Deus, eu te agradeço no nome santo de Jesus e para a tua glória. Amém.